Gostaria de falar um pouco sobre o meu processo de finalização e vetorização, usando uma ferramenta que recentemente eu aprendi, o Illustrator. É, eu quero começar abrindo um novo documento e, na verdade, já vou inserir nele um esboço que eu fiz. Quando eu faço um esboço onde eu mesmo vou arte finalizar, eu não me preocupo tanto com a sujeira em volta desse esboço. Mas se eu for realmente vender esse esboço para alguém finalizar, então eu faço normalmente uma grande limpeza nele, mas alguns ajustes finos eu vou fazer durante o processo. Então a gente abre um novo layer. Eu gosto de usar uma cor escura para estar fazendo, mas isso pode mudar dependendo da área. E aí eu quero mostrar esta ferramenta que está aqui. Porém, antes de fazer isso, a gente precisa ter um esquema básico do conjunto, né? Ou seja, eu preciso desenhá-lo com a pena para poder depois aplicar aquela ferramenta em específico. Vou fazer isso, não tem nenhum segredo, vocês podem acompanhar o processo aqui rapidamente. E aí o que vai acontecer? Eu vou desenvolver isto de uma maneira que vai demorar um tempinho e eu vou dar uma parada. Depois de todo o desenho traçado, é muito importante que você perceba algumas coisas. Primeira coisa, eu acabei mudando, porque como eu deixei rebaixado o esboço com azul, o azul não tava dando muito destaque e isso me atrapalhava bastante, né? Outra coisa é que os traços, eles muitas vezes eu coloco eles saindo, entrando um pouco dentro do desenho, ou saindo dele, para que a gente possa depois fazer uma finalização mais bem acabada. É interessante a gente falar sobre essas questões, porque assim, não existe uma coisa que a gente possa definir como certo ou errado. Eu estou, como eu já falei, colocando um método de trabalho que eu utilizo, que eu acho que é interessante, que a gente vê sendo colocado muitas vezes em quadrinhos de uma forma geral, arte final, em vetorizações, mas você pode ter um estilo diferente. E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque se você olhar, o que é um estilo e o que é uma falta de técnica, uma falta de maturidade. Eu não sei. Meu conselho sempre é que você treine bastante. Você treinando bastante, você vai ter um amadurecimento do seu estilo, vai ter um desenvolvimento da sua técnica e vai encontrar o seu caminho. Uma coisa que é muito importante é que eu demorei aqui cerca de 40 minutos para fazer isso, sem pressa, tomando cuidado com essas concordâncias, tomando cuidado de não fazer um traço com tangência com o outro, porque isso depois no final do desenho deixa um acabamento grosseiro, na minha opinião. Mas é muito importante que a gente entenda uma coisa: quanto mais eu treinar, mais rapidez eu vou conseguir, mas existe uma diferença muito grande entre rapidez e pressa. Às vezes a gente coloca coisa como eu preciso, tenho que fazer isso em tanto tempo, só que tem uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar é, é, a pressa como fator preponderante. A gente tem que colocar que a gente precisa ter uma rapidez, sim, mas não pode fazer a coisa de qualquer jeito, porque senão é o seu trabalho, é o seu nome, e às vezes depois para você tirar uma coisa onde você foi rotulado como uma pessoa que precisa ter mais acabamento ou que precisa crescer na sua parte técnica ou artística, é muito mais difícil. Então, meu conselho é que você não se preocupe inicialmente com tempo, se preocupe com você pegar o domínio da ferramenta, fazer as coisas de uma maneira que realmente te traga resultados e que te traga como você se sentir bem com o que você está fazendo.
Uma outra coisa muito importante, né, que eu estou aqui colocando uma ferramenta do Illustrator como em destaque, estou colocando esse meu processo como destaque, mas que eu não coloquei aqui muitas coisas que seriam importantes do desenho, da construção do desenho, de fazer as coisas funcionarem de uma maneira que chegasse num determinado ponto em que eu me sentisse realizado, agradado com o resultado final. Se vocês gostarem, eu posso tentar fazer isso em outros vídeos, porque eu acho muito legal a gente passar esses conhecimentos, né? Voltando à questão do traço, agora que eu tenho esses traços aqui, por que eu fiz isso? Porque agora eu vou começar a ver o que vai na frente e o que vai atrás. Então, é muito importante que eu também coloque cores nesses traços, porque isso vai facilitar depois na hora que eu separar esses traços, e isso vai realmente trazer muita facilidade na hora de fazer a finalização. Escolha cores que sejam bem diferentes, né, para você não ter problema de estar tendo essa dificuldade depois de selecioná-los, né? Isso também vai demorar um tempinho, é bom fazer com calma, então eu vou dar uma paradinha de novo. Agora vale você dar uma aproximada, agora vale você dar uma examinada nos traços, tomando muito cuidado para não exagerar, não colocar muitos traços, não só por causa do estilo, mas também porque a gente está tratando de uma criança. Então, muitos traços vão deixar com um olhar, às vezes, de uma pessoa mais velha, um olhar de uma pessoa com uma expressão sofrida. Então, você examina esses detalhes com um pouco de calma, e aí você vai ter possibilidade de estar fazendo um trabalho interessante de finalização. Agora que vem o grande uso da ferramenta que a gente está colocando. Primeira coisa, você seleciona essa ferramenta, o traço que você quer mexer, aí você vem aqui e você vai perceber que ele vai criar nós, né? E aí você vai perceber como você quer este tipo de acabamento. Note que você pode mover tanto uma parte quanto outra, fazer com que ele seja mais grosso aqui ou ali, e você vai ter um domínio bem grande da ferramenta. Aliás, a grande vantagem de você estar fazendo isto no Illustrator é que você vai ter o controle daquilo que você quer, e aí você vai poder determinar cada traço, a espessura e como você prefere que ele seja feito, né? Você pode fazer uma prévia, onde você vai colocando esses traços de uma maneira e trabalhar com eles a qualquer momento que você queira, porque agora que eles estão construídos, é só uma questão realmente de você definir o que você quer para esse traço que você está determinando aqui. Você veja que eu consigo, com muito pouco esforço, fazer o acabamento que eu acho interessante e que eu acho que vai funcionar para o meu desenho. Eu acho que, por exemplo, esse aqui é um traço que eu acho que eu quero colocar ele para frente, então eu vou mudar a cor dele, não é isso? E vou também mexer na espessura dele, né? E aí você veja que o controle se torna bastante fino. Eu posso fazer qualquer coisa com esses traços a partir de que eles estejam construídos dessa maneira. E a diferença da cor vai me facilitar muito o acabamento final. Também aqui vou dar uma paradinha, vou fazer a construção desse desenho e a gente vai voltar a fazer isto quando a gente tiver o desenho acabado aqui. Então, depois que a gente fez toda essa limpeza, todo esse trabalho de valorização, a gente vai voltar e fazer um pente fino antes de limpar os traços que estão sobrepostos um no outro, deixar todos eles em cor
preta. Veja bem, é muito importante que algumas coisas você perceba. Se você clicar em qualquer traço desse, você vai verificar que eles têm que estar arredondados e eles têm que estar dessa forma para terem esse tipo de comportamento. Porque se eles tiverem qualquer outra forma, isso vai modificar tremendamente o resultado final. Então, é muito importante. Agora, quando você estiver construindo, muitas vezes o que vai acontecer é que se você tiver com um segmento, ele não vai mudar. Então, você precisa sempre estar voltando para aquela setinha preta aqui, que é a seleção da linha inteira. E aí, você está pronto para trazer ele para o Photoshop e limpar todos esses traços. E aí, como é que você faz? Outro detalhe, né, é que você, para trabalhar, né, é muito melhor você apagar o esboço que você tem, mas é bom você permanecer com ele um tempo para você comparar e para você realmente ter uma noção exata do que você quer, né? Vamos agora fazer uma limpeza no Photoshop e finalizar o trabalho. Faça a importação num tamanho que te dê conforto para você fazer a sua finalidade final. O que significa isso? Se você for imprimir, isso é importante que esteja pelo menos em 300 dpi no tamanho natural. Eu gosto de trabalhar até um pouquinho acima, porque quando ele reduz, fica bom e você tem a possibilidade de usar ele numa emergência em algum material diferenciado que precise de um tamanho maior. O grande detalhe aqui é você tomar muito cuidado, porque quando você amplia, você às vezes vai ter uma surpresa quando você reduzir linhas que grudam, detalhes que você trabalhou muito e que eles não vão aparecer, mas o muito importante é você fazer ele de um tamanho que te dê conforto, porque você veja aqui eu tenho agora a possibilidade de ir separando esse material e eliminando aquilo que não gosto, que não preciso, que na verdade não vai mais fazer parte do desenho. Então, claro que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes, quando você elimina, como aqui nesse caso, ele teve aqui um probleminha. Então, ou eu seleciono ele de uma maneira que vai me dar é, um conforto através do laço, um controle maior, ou eu dou uma retocadinha de nada no meu material para que ele possa permanecer com uma ótima qualidade final. Agora eu vou limpando os traços que eu não quero, né? E você vê que como eles estão com cores diferentes, fica muito fácil de fazer isso. Coisa que seria muito difícil se eu tivesse tudo num tamanho só. O grande detalhe aqui é você não esquecer, né, daquilo que está em primeiro plano e daquilo que está em segundo. E aqui temos um probleminha de sobreposição que pode ser colocado da seguinte forma. Eu posso simplesmente tirar isto e aí depois na hora que eu deixar o preto ele fica todo preto, ou selecionar ele e dividir depois. Mas eu acho que dessa forma a gente soluciona rapidamente, é uma área muito pequena, facilita a gente estar fazendo dessa maneira. Você veja que aqui também, olha, o cuidado é que houve uma sobra, vamos dizer assim, né? Então agora você tem que vir com um trabalho muito fino para você não perder nenhum tipo de detalhe que você queria tanto e fez tanto esforço para trazer até aqui, né? Então é um material que você tem que fazer com um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, mas você vê que ele já está começando a ficar bem limpinho. Agora vamos fazer uma cor só, no caso preto. Você verifica que está tudo
certinho, você verifica que agora você tem ele perfeitamente no layer preto para você começar o processo de pintura, se for o caso. Isso a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, se for o caso, pega esse arquivo mesmo para a gente finalizar, ou então um outro. Muito obrigado por terem visto, espero que tenha ajudado alguma coisa para vocês.